Que delícia! Nossa, que delícia! Ah, é aqui que é o Delícias Brasileiras. Olha, eles fazem entregas também. Delícia mesmo. É almoçar aqui, no Delícias Brasileiras. Olá, estamos aqui no restaurante Delícias Brasileiras com mais uma novidade e muito conteúdo para você. Vocês sabem quem vem almoçar hoje comigo? Eu vou dar uma dica. Ela é da área de saúde, ela prepara pratos maravilhosos para a sua casa, ela dá dicas também de saúde na área de nutrição. Eu estou falando da Bruna Nazar, ela que é nutricionista da nossa cidade, que hoje vai nos falar sobre diabetes e também sobre hipertensão. É um prazer, viu, Bruna, recebê-la aqui no restaurante Delícias Brasileiras, aqui da Teori, que toda semana nos recebe tão bem. E eu estava falando com você anteriormente, né, quando eu fui convidá-la, e ela estava me falando sobre a diabetes, sobre a hipertensão, como é que a gente deve cuidar, quais são os primeiros cuidados que a gente deve ter, como é que você faz para saber e a alimentação que se deve ter. Bruna, conta para nós um pouquinho sobre a diabetes. Você, né, que trabalha já há algum tempo nessa área de nutrição, que já tem bastante experiência. Olá, Maísa, olá a todos. Então, assim, falar sobre cuidado com a saúde, né? A gente tem uma preocupação muito grande com os problemas que podem vir a acontecer, tanto pela má alimentação ou mesmo problemas congênitos, né? A gente tem dois tipos de diabetes. Aliás, a gente tem vários tipos, mas os mais comuns, os mais citados. E o tipo 2. Isso, o tipo 1, o tipo 2. O tipo 1 que ocorre normalmente na infância, né? Ela é diagnosticada desde novinho, né, desde pequeno, e que a pessoa fica dependente de insulina e de cuidados nutricionais e outros cuidados que a gente vai conversar um pouquinho. O que o pai deve estar prestando atenção quando é criança, né, para estar levando no médico? Quais são os primeiros sintomas que a criança pode apresentar? Normalmente, os sintomas mais comuns são um cansaço, aquela criança que não tem muita disposição para brincar, às vezes pode acontecer desmaios ou escurecer as vistas, reclamar realmente desse tipo de coisa, tem que ficar atento e procurar um especialista. Bruno, você estava comentando comigo que um dos sintomas é a falta de apetite, isso também ocorre na criança? Também, aquela criança que não tem muito apetite, não gosta de comer, nem porque criança normalmente bobeira, né, apetece muito ela, chama atenção. Aquela criança que mesmo as coisas que não tem muito valor nutricional, chocolate, doce, bolacha, ela começa a rejeitar isso. Você vê realmente que ela não sente fome, ela não sente vontade de comer. Tá. E quais são os prejuízos, pessoal, que mais acometem a pessoa que tem diabetes, tanto infantil quanto adulto? Então, uma diabetes maltratada é muito perigosa, né? A longo prazo ela pode ocasionar cegueira, né? Atrapalhar a visão, ela pode ocasionar amputações, necessidade de amputações, né? Além de complicações no fígado. E também pode desencadear outras doenças, né? Com certeza, ela facilita, na verdade, ela abre brecha, o sistema imunológico fica debilitado, né? Na verdade, é como se fosse uma sobrecarga, que aquele organismo tem que estar quase que exatamente. Dobrado. E isso aí ocasiona outro tipo de problemas. Agora, falando da área da Bruna Nazar, que é a nutrição, quais são os alimentos que ajudam, favorecem a pessoa que tem diabetes? Então, na verdade, a alimentação, né, ela é um dos pontos prioritários para o cuidado e também para a prevenção do diabetes, principalmente falando de diabetes tipo 2. Né? Mas agora, quando a pessoa já está com a diabetes diagnosticada, a gente tem que montar todo um planejamento alimentar de acordo com a rotina de vida dela. Então, é diferente quando a gente fala de prevenção dessas doenças autoimunes e um trabalho já com um diagnóstico. Exatamente. Quando a gente já tem o diagnóstico de diabetes, normalmente a gente tem um tratamento. Então vai ser um trabalho multidisciplinar, né? Com o médico que vai acompanhar, se tem a necessidade de estar utilizando a insulina ou não. Isso aí muda totalmente também o tipo de alimentação.
Exatamente. Se vai utilizar uma medicação para reduzir a glicemia, né? No caso principalmente do tipo 2, a gente trabalha mais com a medicação e daí entra o cálculo nutricional, que a gente vai ter que colocar carboidratos complexos em alguns horários do dia, mensurar a carga glicêmica, isso também é importante. É imprescindível que essa pessoa, no caso então, estamos comentando sobre a diabetes, ela coma várias vezes ao dia. Todo mundo tem que comer no mínimo 6 vezes, mas no caso da diabetes, aumenta o número de vezes? Não necessariamente aumentar o número, né? A gente coloca o máximo para a pessoa, que é o tempo do organismo fazer digestão realmente de todos os nutrientes em uma refeição, que fica entre 2h30 e 3 horas. Porque ela também tem uma facilidade muito grande de fazer hipoglicemia, que é o contrário, né? A glicemia baixar, daí pode ter desmaios, em longos casos, graves casos, até convulsões. Então é importante esse fracionamento para deixar a glicemia sempre estável. Quais são o que leva a ter a diabetes? Você me falou assim que tem as causas genéticas, né? Mas o estresse, o dia a dia, a depressão pode causar também? Isso, já são diagnosticados diversos tipos de diabetes, né? A gente conhece, fala muito do tipo 1 e do tipo 2, a gente tem diabetes gestacional também, que é um tipo de diabetes que é desenvolvido durante o período de gestação, porque ali a gente tem uma necessidade maior de desenvolvimento do feto e tudo isso pode acontecer. Causado por estresse, pelo sedentarismo, né? Então são causas idiopáticas, mas que todas levadas com certeza pelo hábito de vida, né? A gente tem que ter cuidado com a nossa qualidade de vida, com certeza. Falando de qualidade de vida, não poderia deixar de falar sobre o restaurante que nos recebe toda semana aqui no Delícias Brasileiras. Olha, pessoal, nós vamos continuar com o assunto, agora nós vamos falar sobre hipertensão, mas antes de hipertensão, nós vamos lá para o Colégio Copérnico, essa escola que nos recebe em todo o evento. Curta aí mais uma das nossas edições. Pessoal, sabe onde é que eu estou? Eu estou aqui no Colégio Copérnico, muito bem acompanhada na presença do professor Luiz Comparini. E sabe, ele tem uma novidade muito legal para vocês aí de casa. Conta para nós, Luiz, qual que é a novidade deste ano? É isso mesmo, Maísa. Esse ano a gente está lançando a 4ª edição do concurso de bolsas do Colégio Copérnico e as inscrições já estão abertas no nosso site. E eu queria convidar vocês para participar do concurso de bolsas. Olha, vocês já viram nos outros vídeos aí no Facebook, nos canais do Colégio Copérnico, que o concurso de bolsas é o maior sucesso. O concurso de bolsas do Colégio Copérnico este ano vai ser que dia? Vai ser dia 3 de outubro, aqui no Colégio Copérnico mesmo. A gente vai realizar a prova aqui para os alunos. Luiz, você já falou que dia que vai ser, mas quem é lá de casa que pode participar desse concurso de bolsas? Olha, Maísa, qualquer aluno que vá cursar em 2016, no ano que vem, 6º ano até o 3º ano do ensino médio, pode participar. E olha, o pessoal também está querendo saber onde é que vai ser a prova, né? No Colégio Copérnico. Qual que é o endereço daqui? Aqui é a Avenida Doutor Hélio Palermo, 3582. A gente fica bem em frente à Chascaria Zebu. Olha, pessoal, esse é o 4º ano que o Colégio Copérnico faz essa prova para você ter a oportunidade. Então, agora nós vamos falar quais são os prêmios que o Colégio Copérnico pode dar para você. Quais são as premiações? Isso, os 3 melhores colocados de cada série recebem bolsas de 100% de desconto, 50% de desconto e 75% de desconto na mensalidade. Então, uma baita oportunidade para quem quer cursar 2016 aí com esse percentual de desconto e tem essa vantagem, né? Para você que ainda não conhece o Colégio Copérnico, nós vamos deixar o endereço aí para vocês entrarem no site www.colegiocopernico.com.br. Não perca essa oportunidade também em 2016 você estudar aqui. Que delícia! Nossa, que delícia! Ah, é aqui que é o Delícias Brasileiras. Olha, eles fazem entregas também. Delícia mesmo. É almoçar aqui, no Delícias Brasileiras. Estamos de volta ao nosso programa Sabe Quem Vem Almoçar Hoje?
Hoje eu estou com a Bruna Nazar e nesse bloco, pessoal, nós vamos falar sobre o assunto de hipertensão. A Bruna Nazar, que é nutricionista da nossa cidade. Bruninha, conta pra nós, você que estava falando sobre diabetes, né? Hipertensão também é uma das causas que mais acometem o ser humano, e principalmente no Brasil, que eu estava olhando, o pessoal não tem uma alimentação muito regulada. Ele acomete só os adultos? Não, na verdade, por conta dessa alimentação desequilibrada e que as crianças acabam entrando nessa onda também, né? Muita comida concentrada em sódio, comida industrializada, as comidas rápidas, né? Os fast food, tudo isso acaba proporcionando ou facilitando o aumento de pressão arterial, inclusive na classe infantil, que era raridade. Era bem difícil a gente ver. Até pouco tempo a gente não via falar. De jeito nenhum. Então, assim, o aumento da obesidade infantil, né, acaba proporcionando também esses desequilíbrios. Aí a gente tem crianças com hipertensão, com triglicéridos alterados, colesterol, e todos esses fatores vão contribuindo para que haja essa prevalência de hipertensão também em crianças e adolescentes. A prevenção da hipertensão, se a gente tiver uma alimentação balanceada e mais uma atividade física, já consegue prevenir? Com certeza. A prevenção ela é feita realmente baseada na dieta estruturada, dieta equilibrada, pobre em alimentos com bastante teor de gordura, teor de sódio, né? A ingestão hídrica é muito importante, então a quantidade de água que a gente toma durante todo o dia favorece muito também esse cuidado, e a prática de exercício físico regular também é uma forma de prevenir esse quadro. Tá. As crianças agora estão entrando em férias, né? E os pais têm que estar se preocupando com várias atividades. O que a criança pode estar fazendo para facilitar, hoje que todo mundo só pensa em computador, só pensa em videogame, em tablet, para facilitar essa atividade física? O quanto que uma criança tem que fazer de atividade? É todo dia? Tem que procurar um esporte ou não? Só brincar mesmo já facilita? Então, o ideal é colocar a criança com rotinas, né? E o exercício físico estar incluso nessa rotina. Porque com isso a gente consegue mensurar também o batimento cardíaco da criança, o gasto calórico, isso tudo é interessante, porque senão o organismo também ele não tem essa adaptação, ele não entende que aquele é um momento que a criança está realizando um exercício físico. Né? É legal levar para parque, para natação, para um esporte coletivo que também já favorece a comunicação e a interatividade da criança. Agora, a hipertensão nos adultos é um assunto um pouco mais sério, né, Bruna? Tem que ter um acompanhamento, muitas vezes a pessoa tem que estar tomando o remédio controlado. A alimentação também favorece, né? Quais são os alimentos que hoje contribuem para que você previna essa hipertensão? Então, assim, alimentos pobres em sódio, né? Com um teor de sódio equilibrado, tá? A gente Quais são os alimentos? A gente indica muito saladas, legumes, os legumes verdes escuros. A beterraba, por exemplo, é um alimento vasodilatador, ou seja, ela facilita o sangue fluir pelas artérias e isso facilita muito. Evitar refrigerante, doces, né? Alimentos com grande quantidade de ômega 3 também é importante porque ajuda a limpar o organismo, então a gente indica muito castanhas, oleaginosas de uma forma geral, e isso facilita bastante. Falando em prevenção, em cuidados com a hipertensão, a gente também tem que falar nas complicações, né? Porque você fala assim, eu tenho hipertensão, mas eu vou deixar para amanhã para cuidar. Então, pessoal, cuidado, porque hipertensão é sério, né? E nós estávamos comentando, tem várias complicações que você não cuidar, você pode desencadear. Você estava falando do AVC, né? E também problemas de coração. Nos casos, o adulto, o quanto que ele tem que quando ele tem que estar procurando um nutricionista, um cardiologista, a pessoa que tem a hipertensão? Assim, desde o início, né, observou uma alteração que prevalece por mais de 3 dias na pressão arterial, já é indicado o tratamento, tanto com o médico quanto com o nutricionista e um educador físico. Mas e os sintomas, o pessoal de casa entender? Como é que eu vou considerar que a minha pressão não está muito boa? Então, a gente fala que a pressão normal, né, o ideal seria em torno de 12/8, 13/8, essa faixa ainda é equilibrada.
Passou disso, você teve episódios de picos de pressão por mais de 3 dias, mesmo que isolado, você já precisa de um acompanhamento, né? Os sintomas mais comuns são dores fortes de cabeça, né? Dor na nuca, uma pontada, aquela dor pulsante, né? E enjoo em alguns casos, e às vezes até suor frio, esses sintomas mais... Uma sudorese, né? Exatamente. E as pernas, você sente um cansaço? Normalmente quem tem problema de hipertensão apresenta um problema circulatório também, né? Todos são sintomas que merecem cuidado e já procurar um tratamento, um acompanhamento. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com essa entrevista, mas tem um pouquinho mais da Bruna, porque ela vai nos contar como é que é a dieta dela no dia a dia. Vamos lá? Que delícia! Nossa, que delícia! Ah, é aqui que é o Delícias Brasileiras. Olha, eles fazem entregas também. Delícia mesmo. É almoçar aqui, no Delícias Brasileiras. Hoje nós inauguramos mais um bloco no nosso programa e é um bloco surpresa para nossa nutricionista, a Bruna Nazar. A Bruna agora vai participar desse bloco e nada mais é do que nós vamos colocar 4 recipientes aqui onde ela não sabe os alimentos que tem neles, o que contém. E ela vai ter que experimentar e adivinhar o que é e ainda contar as propriedades do alimento. Vamos participar, Bruna? Vamos lá. Agora eu vou convidar a Andresa, que é a nossa colaboradora aqui do restaurante Delícias Brasileiras, que vai vendar os olhos da Bruna. Aqui, Andresa, pode vendar, assim ela não vai enxergar os alimentos. Não vale deixar cair, hein, Andresa? Olha, caso você não goste de alguma coisa, você pode contar também para nós, viu? Bom, a Andresa está trazendo os recipientes. A Bruna já está vendada e não vai ver o que tem aqui. Mas se tratando de delícias brasileiras, só pode ter muita delícia aqui dentro, né? Bom, Bruninha, agora eu vou te dar o garfo. Eu vou tirar o primeiro recipiente. Tá aqui, ó. Pode... Que jeito que tá? Macio, duro? Tá bem macio. Bem macio? Isso. Peguei. Ó, eu vou trazer assim pra você, que aí experimenta um pedacinho. Gostoso? Bom? Bom. O que é isso? É uma panqueca. Isso. É uma massa. Bom, e ela tem um recheio. Consegue saber? 4 queijos? Isso mesmo. Olha, gente, além... Nutricionista boa é assim, além de adivinhar o que é, ainda fala o que tem. Vamos lá. Ao segundo recipiente. Toma, vamos um garfo. Eu vou te dar. Essa aqui é uma opção um pouquinho menor. São uns grãos. Isso. Pode levar. E aí? Bom? O que você achou? Tan, 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 tan. O que é esse? Grão de bico? Grão de bico, muito bem. Tá, e o grão de bico faz bem pro quê? Grão de bico é muito rico em proteínas de origem vegetal. Bem interessante para a dieta de vegetarianos, que tem que variar bastante para conseguir a quantidade de proteínas adequada na dieta. Tá.
Agora nós temos aqui a nossa terceira opção. Vamos ver se a Bruna Nazar vai adivinhar. Essa é a nossa terceira opção. O que você me diz dessa terceira opção? É feijoada. Isso, é a feijoada. Feijoada, afinal de contas, ela é boa ou é ruim para a nossa saúde? Depende de como ela é preparada, né? Que a feijoada brasileira, ela é bem gorda, né? Os cortes de carnes que a gente utiliza são concentrados em gordura, de difícil digestão. Então, quando você come feijoada, você lembra dela o dia todo. Isso, então é então bom. para bom quem evitar. quer comer feijoada tem que ser de forma moderada. Exatamente. Mas a feijoada Delícias Brasileiras está uma delícia, que a Bruninha tinha me contado que ela nem gosta de feijoada e ela está comendo. E essa aqui é a nossa quarta opção, é uma salada. Vamos ver se você adivinha o que é. Pode pegar um pedaço, porque tá grande esse negócio aqui. O pessoal não colaborou com você, viu, Bruna? Esse você gosta, né? Adoro brócolis. É isso. Gente, ela acertou as 4 opções. Olha, e agora nós vamos falar sobre a propriedade do brócolis. O brócolis é rico em ferro, em zinco, magnésio, muito importante para equilibrar todas as funções do nosso organismo, principalmente a obtenção de massa muscular magra, a parte cardiovascular, como a gente falou bastante de hipertensão hoje, é interessante na dieta de todos. Então, como você mesmo disse, olha, o brócolis pode entrar em qualquer dieta. Agora eu vou tirar essa venda da Bruna. Tadinha, deixa ela mais à vontade, vamos ver o rostinho dela, né? Olha, corajosa você, hein? Bastante. Corajosa. Muito obrigada por Obrigada participar, a você, mas o Maísa. programa não termina por aqui, porque ela vai preparar o prato. Qual que é a dieta da Bruna? Porque ela é nutricionista, então vamos ver o que ela come no dia a dia, pessoal. Montou o seu prato e eu fiquei impressionada não é somente com a montagem, mas assim, com a quantidade, né, Bruna? Você que está sempre preocupada em manter a fome, porque é o cartão postal, né? O seu cartão postal. Conta pra nós, o que você pensou montar o prato? Essas são as suas opções durante a semana também? Normalmente, sim. Eu gosto muito do arroz integral, né? Então sempre opto pelo arroz integral, que ele me deixa mais saciada por um tempo maior e também tem uma quantidade de fibras bem mais interessante, além das vitaminas que o arroz integral tem, que o arroz branco acaba perdendo, né? Na parte de proteínas, eu gosto do frango grelhado, que é riquíssimo em proteína, com baixo teor de gorduras. E como eu gosto bastante de carne vermelha também, eu opto sempre pelo contrafilé, mais grelhadinho também. A beterraba, que eu não deixo faltar, ela tem ação vasodilatadora, que é muito importante para o fluxo sanguíneo, além do sabor, que eu acho maravilhoso. Ervilha, que é uma proteína de origem vegetal que a gente absorve muito bem e vai acompanhar o perfil de aminoácidos do filé de frango e do contrafilé. O brócolis, que vocês já viram que eu gosto muito, né? Rico em zinco, magnésio, ferro, me deixa forte, bem alimentada, com sistema imunológico forte, na verdade. Coloquei um pouquinho de abobrinha e grão de bico na parte de legumes e vegetais. Bom apetite! Faça você feliz. Agora ela que ficou esperando durante mais de 1 hora aqui com o programa, uma agitação. Nós tivemos uma novidade de um bloco novo que ela veio nos surpreender, acertando todas as opções.
E eu deixo vocês com mais um pouquinho do nosso programa. Esta noite foi realmente muito especial. E sabe por quê, pessoal? Porque hoje eu estou aqui com o palestrante Dado Schneider. Ele que é doutor em comunicação, que é um dos maiores palestrantes do nosso Brasil. Ele esteve aqui essa noite falando por que mudou bem na minha vez, né, professor? Conta um pouquinho para nós como é que surgiu essa palestra, já que foi uma iniciativa da Atitude Educação Corporativa que trouxe o senhor à Franca. Bom, eu sou um velho, né, de 54 anos, não se assuste, tá? Você é velho, tem mais de 30 anos, é velho. É porque eu estudo a geração Z, a geração que nasceu neste século, né? E eles são nativos digitais. E eu sou, no máximo, um imigrante digital. E vida de imigrante não é fácil. E eu vi que, apesar de ter sido uma pessoa, sempre tive uma carreira criativa, continuo sendo uma pessoa criativa, sem a menor modéstia, tá? Mas assim, eu vi que me faltavam conhecimentos. E eu fui vendo que eu tinha que me digitalizar e tal. E eu fui vendo que os adultos de hoje são os primeiros adultos da história que vão ter que se reciclar. Porque os velhos do passado podiam ser do jeito que eles queriam, ser rabugentos, porque eles não duravam. Mas eu costumo dizer, eu tenho 54 anos, eu vou morrer no mínimo 98, no mínimo. Então eu tenho mais 44 anos. Eu não posso ser um velho chato, 44 anos. Então eu tenho que me reciclar. E aí o bem na minha vez é o seguinte, é que quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. Agora que eu sou adulto do século XXI e tenho filhos pequenos, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Então eu digo, eu nunca comi o melhor bife, porque o mundo mudou bem na minha vez. Bom, fico feliz, né, em mais um pouquinho de conhecimento, um pouquinho mais de reciclagem, né, que eu tive hoje na sua presença. Professor, muito obrigada, que o senhor volte sempre à Franca, tá? Com novos temas, com os novos assuntos, é sempre bom. Obrigada.